sem pessoas, sem velas, sem histórias, de almas penadas, Yurei. Caso você não saiba o que é Yurei, Yurei é uma alma penada, é uma pessoa que já esteve viva, já foi um ser humano, porém ela morreu de algum jeito violento, ou ela morreu e não se deu conta que morreu e continua andando por aí como se estivesse viva. Ou ela teve uma questão mal resolvida no nosso mundo e não conseguiu prosseguir. Isso é um Yurei, uma alma penada. Esse é o palco do mangá Akaihon, que é todo contado, né, num formato de história. Cada capítulo é uma história de uma pessoa. São só 7 capítulos, porém, no costume que eles estão fazendo, na certa brincadeira, sabe, que eles estão fazendo, são 100 pessoas. Então você tem que pensar que são 100 pessoas que contaram histórias, tá? Ali, obviamente, tem menos, porém, o costume, tipo, real que acontece é isso. São 100 pessoas contando cada uma história, e a cada história que eles contam, eles apagam uma vela. E no final, teoricamente, vai acontecer algo sobrenatural, sabe? Vai acontecer alguma coisa de outro mundo. Algum ser vai aparecer, um bakemono, um yokai, ou um yurei, sabe? Uma penada. Mas antes de eu ir falar sobre esse mangá, uma coisa que é muito importante para esse canal é a sua inscrição. A sua inscrição mesmo. O canal está começando, ele já tem uns 4 vídeos, porém ele está começando, está no comecinho da caminhada do canal. Eu quero muito sua inscrição, porque é muito importante para mim o seu like, o seu comentário dizendo o que você acha sobre esse vídeo ou outros. No finalzinho do vídeo, comenta, fala o que achou do vídeo, sobre a qualidade, o que eu preciso melhorar e o que achou dessa história, tá? O que achou da história, e assim eu trago mais história para vocês sobre mangás de terror, horror, nesse estilo de mangá, tá bom? O primeiro capítulo começa com Sakamoto. Ele é a primeira pessoa que a gente conhece que vai contar a história. Ele conta que ele e o amigo dele tinham um costume de andar de moto, sabe? Pra ir onde quer, se divertir. E o amigo dele tava lá se aliviando e ele tava olhando um mapa, aparentemente um mapa. E aí quando o amigo dele volta, ele conta pra ele que tem uma casa escondida, uma casa meio distanciada, sabe? Meio isolada. Assim eles vão pra aquela casa, que é uma casa que ela tá normal, ela não tá depredada nem nada, não tá vandalizada, não tem, sabe, pichação na casa, não tem nada, é uma casa normal. Só que de cara eles percebem que tem uma coisa diferente, de errado, de incomum, porque tem uma enorme árvore tampando a entrada da casa. E aí o amigo do Sakamoto pergunta se a casa, se a árvore no caso, ela cresceu depois que os donos, né, saíram da casa ou morreram no caso. Só que ele depois não se contradiz, ele reformula a frase dele dizendo que uma árvore daquela grossura, que já era uma árvore adulta, né? Ela estava no ápice da sua vida, ela estava muito grossa, então demora muitos anos para uma árvore dessa ficar dessa grossura, ficar desse tamanho. Então ele diz que provavelmente eles construíram a casa pensando desse jeito, para a árvore estar tampando a entrada, para o jeito da árvore estar bloqueando a entrada. Isso é muito estranho, né? Só que de algum jeito misterioso o amigo ele resolve que vai entrar na casa. Ele tenta entrar na casa e ele consegue, porque a porta magicamente está destrancada, eles não se perguntam nada, o amigo dele entra e o Sakamoto acompanha. Eles conseguem entrar, entrando de ladinho, né? Entrando espremidinho, e eles se surpreendem, porque a casa ela tá isolada, ela tá ali com uma árvore na porta, só que dentro dela tá intacto. Geralmente isso não acontece, geralmente as crianças entram, as crianças vandalizam o lugar, sabe? Vândalos vão lá e destrói tudo, as pessoas roubam a casa, mas a casa tá normal, ela tá como se estivesse sendo habitada. E aí o Sakamoto até se pergunta se não tem ninguém morando ali, só que antes disso o amigo dele pega um espelho e surpreende ele. Ele até leva um susto, sabe, com o reflexo dele, porém depois ele volta, fala pro amigo devolver isso no lugar e eles vão embora. E nisso, quando o Sakamoto volta pro apartamento dele, ele abre a bolsa e descobre que o amigo dele, ele foi lá e colocou o espelho escondido. Olha que brincadeira muito boa. E aí nisso,
O Sakamoto vai dormir, né? Ele depois ia devolver na casa, ou não ia devolver, eu não sei. Porém, ele percebe ele sente uma presença, sabe? E quando ele abre os olhos, ele não tem um vislumbre, é literalmente isso. Tem um ser, um espírito em cima dele, uma mulher com roupas, não sei se é uma roupa tradicional japonesa, né? Como fala? Eu esqueci como fala o nome da roupa tradicional japonesa, porém, ela tá lá. E ela diz para ele devolver o que ele roubou, o que ele tirou. Ela fala, e essa moça não tem um braço e nenhuma pena. Mais pra frente, no último capítulo do mangá, você vai ver o que pode ser uma possível ligação com essa moça e com essa casa, porque tem ligação direta, tá bom? Tem ligação direta, então isso é uma coisa muito legal. Os capítulos, sabe, eles não têm uma ligação direta entre as pessoas que contam a história, porém tem uma ligação meio que indireta. E a gente descobre isso no final do mangá. No final do mangá, no último capítulo, no capítulo 7. E nisso, o Sakamoto e o amigo deles voltam na casa pra devolver o espelho, né? Aparentemente a árvore tá mais larga, eu não sei. Dá uma sensação que a árvore tá mais larga, porque ele só coloca o espelho com a mão e quando olha pra cima na árvore tem várias cabeças rindo, com expressões exageradas, olhando pra eles, e eles tomam um susto. E volta pro Sakamoto dizendo que eles nunca mais voltaram lá, e esse é o fim da história. Na minha opinião, esse mangá é um mangá muito bom, tá? Ele é muito bom. Ele tem até umas coisas parecidas com o Ito, né? O Junji Ito, que no caso é uma situação cotidiana, porém eu acho que no caso esse autor ele tem mais não uma naturalidade, é um fator mais humano, sabe? Porque no Jundito não aparece muito a parte do folclore, não é que não é folclore. Os seres do Jundito, eles não são seres mitológicos, não são espíritos nem nada, eles estão bem vivos ali, entendeu? Eles estão bem vivos. Eles são coisas, sabe, que você não sabe o que é, são coisas incompreendidas, são coisas que você pode tentar imaginar, mas você não sabe o que é. E no caso, nesse mangá, as pessoas sabem o que é. É uma coisa do inconsciente japonês, da cultura japonesa. São espíritos, sabe? E as pessoas acreditam neles. Então, até por isso, eles não são metidos a besta de sair para investigar nem nada, não metem a cara, não enfrentam espíritos, porque esse é um mangá realista, é um mangá real. Até porque as pessoas desse mangá, quando tem a primeira oportunidade de virar a cara e ir embora, eles vão, porque é um mangá real. A pessoa não vai se arriscar porque tá vendo um espírito, sei lá, ele vai tentar desafiar o espírito de algum jeito. Não vai, porque é a vida real ali. É uma coisa que tenta passar isso. E é uma coisa muito positiva. E uma coisa que é mais positiva ainda, que eu acho nesse mangá, são as expressões, é a arte. As expressões as expressões dos personagens são muito, sabe, muito naturais. E quando um espírito começa a, sabe, mostrar suas expressões, é uma coisa muito exagerada, sabe? Tem até um mangá sobre uma garota que, conforme a situação vai escalonando, as expressões dela vão ficando mais exageradas, sabe? Vai ficando mais aquela coisa boca aberta, mais, sabe, tipo, não humano, sabe? Tipo, conforme vai chegando no ápice, a expressão do espírito, né, da alma penada vai mudando. E vai chegando a uma coisa, sabe? Tipo, é uma pessoa, vamos conversando e chegou naquilo. Nossa, é muito bom isso no mangá. Voltando a falar da cultura japonesa, dos costumes japoneses nesse mangá, tem muito, tá? Tem muito, e isso que faz ser um mangá muito realista, tá bom? Tem as outras coisas, porém isso que é uma coisa que faz ser um mangá realista. Exemplo, se você não sabia, eu já te contei no caso, mas se você não sabia desse costume de sentar em círculo, 100 pessoas contando história, você não ia saber, né? Você ia saber porque no final explica, tem uma nota ali explicando, mas você não ia saber o que é a Hyaku Monogatari, sabe? As 100 histórias.
histórias de fantasmas, coisa louca assim. Então, eu acho que se você gosta de cultura japonesa, se você vê um pouco de cultura japonesa, você vai ter uma experiência mais enriquecedora, assim, no mangá. Só que se você não sabe, você não vai perder muito também. Só que é uma coisa a mais. Se você tem mais esse contato com mais outros mangás, se você consome a cultura japonesa fora da cultura pop, sabe? Vendo, tipo, coisas do dia a dia, vendo filmes, coisas assim, você vai absorver um pouco mais, tá bom? Maioria dos seres, dos fantasmas que aparecem no mangá são yurei, né, que eu digo, que são pessoas que morreram e agora estão vagando pelo nosso plano por N motivos. E a maioria deles são, no finalzinho tem um ser ali que pode ser um yokai, né, que é uma divindade, é um ser que não está prendido a nossas limitações humanas, sabe? Pode ser que seja um yokai, mas a maioria são yurei, sabe? E isso é uma coisa bacana que, caso você não saiba, sabe, existe Bakemono, que é a coisa que abrange tudo, abrange yokai, abrange yurei, que são os monstros, são os seres, assim, fantasma. E nesse Bakemono existe yurei e o yokai, que yurei que eu expliquei são pessoas que morreram, e yokai são as divindades, sabe? Sabe não, sabe? E mesmo não parecendo divindades, sabe, são divindades, são seres que estão acima da nossa compreensão, sabe, são seres que não são presos a nossas limitações, a nosso entender de humano. Exemplo, o Oni é um yokai, ele é uma divindade. O Tengu, caso você não sabe o que é Tengu, no Kimetsu no Yaiba, o mestre do Tanjiro, o Urokodaki, ele tem uma máscara de Tengu. Como a Kitsune, o nome da raposa de 9 caudas, ela é um yokai, ela é uma divindade. O Tenome, que é tem até no Labirinto do Fauno, né? Fauno, o Homem Pálido, que é uma entidade que é um ser que tem os olhos na mão. Tem vários assim, tem vários. E isso é uma coisa muito boa desse mangá, que ela introduz você aos espíritos, sabe? Espíritos. Caso você goste, você pode se aprofundar um pouco mais. Isso é só a base, sabe, do espírito. Fala, tipo, fantasma, pronto. Porém, se você quer se aprofundar na cultura japonesa, tem os espíritos, tem as lendas urbanas separadas, tá? As lendas urbanas são tem a parte do folclore e tem das lendas urbanas. A maioria das lendas urbanas são mais pesadas, só que são mais, sabe, pra, tipo, assustar crianças, pra as crianças não saírem à noite, coisa assim. E é muito disso. Esse mangá é um mangá muito bom, que eu recomendo você assistir. Curtíssimo, e você pode ler ele nos vários sites de mangá. Eu li ele no Union Mangás, tá? Só que você pode ler em qualquer lugar que você lê mangás normalmente. É muito bom, a arte é realista, então eu recomendo demais pra você ver. Então, se você chegou até aqui, se inscreve, deixa o like, comenta aí o que você achou, né, desse breve dizer que eu disse sobre a obra. Então é isso aí. Muito obrigado. Confere os outros vídeos no canal aqui. Tem outros vídeos já. Confere os vídeos. É isso aí. Um abraço. Tchau. Muito obrigado pela sua presença. E matane. Tchau.